sou Thiago Pereira e estamos de volta para mais um episódio do nosso programa. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante sobre um local presente dentro dos locais de artes marciais chinesas, mas que não é muito conhecido aqui no Ocidente. Se chama Qingtong, ou Salão Principal. Lembrando sempre que quando falamos salão, muitas vezes quando nós não temos espaço para um salão, nós reservamos uma parede para esse fim. Na cultura chinesa, a ancestralidade ela é valorizada através de um processo memorial. Então isso é muito interessante porque o fato da pessoa ter falecido não quer dizer necessariamente que a memória dela foi apagada de você. Então nada impede com que você continue se relacionando com ela, ou seja, cuidando da sua memória, cuidando do seu nome, cuidando do seu legado e fazendo ela voltar à vida cada vez que você lembra dela, contando um pouco da sua história, contando um pouco dos seus feitos, ou seja, invocando a sua memória. E tivesse sempre em mente que nós estamos falando de processos e símbolos da cultura clássica chinesa. Quando falamos em Qingtong, talvez nenhum filme represente melhor essa ideia do que a produção de 2007, O Mestre das Armas, onde Jet Li interpreta Hu Yuanjia. Na cena onde Hu Yuanjia retorna para sua antiga casa, ele a encontra bem mal cuidada, onde apenas um empregado cuida da sua manutenção. Qingtong significa salão principal ou recinto principal. O tong em Qingtong significa salão ou recinto, mas é um salão ou recinto com um propósito em especial. No caso de uma casa tradicional chinesa ou de um mokun de Kung Fu, esse recinto principal tende a valorizar a memória dos ancestrais. Por isso é importantíssimo que ele permaneça muito bem cuidado e monitorado constantemente, pois se não for mantido um cuidado com o local principal, quem dirá o resto? Então observe nessa cena emocionante, quando mesmo com a casa caindo aos pedaços, Jet Li se direciona ao Qingtong e o encontra perfeitamente cuidado. Ou seja, com os poucos recursos que tinham restado ao seu antigo empregado, todos foram direcionados para o cuidado do Qingtong. Realmente é uma cena emocionante do culto aos ancestrais. Uma cena muito curiosa do filme The Legends Born é quando Chun-Sook, Sihindip Man, conversa com seu falecido mestre diante de seu túmulo. Isso pode parecer estranho para nós, mas não para a lógica chinesa. Interessante comentar que Sifu esteve em 2009 com o clã Moyat no túmulo de Chiang Asung em Santak. Outro filme que podemos ver essa relação entre pessoas vivas e mortas na cultura chinesa é no filme Bruce Lee, My Brother, como vemos nessa cena. O que para nós muitas vezes pode ser exótico, na lógica chinesa é bem comum, pois não há diferenciação entre os vivos e os mortos no sentido de que essa relação se dá através de um processo memorial, ou seja, o fato de alguém ter morrido não necessariamente apaga ela da sua memória ou do seu coração. Por isso, não há problema em continuar se relacionando com ela através da memória que ela deixou. A mesa que fica à frente da parede do Qingtong é chamada de Santoi. Grão-mestre Moyat nos explicou que junto à parede do Qingtong do Mokun posiciona-se essa mesa ancestral, e em cada um de seus lados é disposta uma cadeira com braços. Normalmente a cadeira da esquerda é ocupada pelo Sikun, enquanto a da direita é ocupada pelo Sifu. A prestação de respeito aos ancestrais podia ser realizada em espaçosos templos ancestrais de uma determinada família, bem como nas mesas ancestrais, consideradas a menor unidade de reverência aos antepassados. Isso é interessante falar porque no início do filme The Grandmasters, vemos o patriarca Ip Man fazendo a cerimônia de Baici com Chiang Asung exatamente no templo ancestral da família Ip. Grão-mestre Moyat também chamava essa mesa de Tian Heon On, mas é comum essa mesa ser chamada simplesmente de Heon On. É uma mesa longa, onde estão dispostos uma série de elementos a saber. Raio, né? Isso aqui, ó. Era assim mesmo? Era, em vez de ser um só de moeda, assim, é de barquinho.
Lembra de falar quando você falou 500 peças de prata, né? Você pegou um deu para fazer baici? Era 500 peças desse aqui, ó. Bastante 500, né? Na mesa ancestral encontramos o incensário, que nós chamamos de Heon-lo. Representa o incensário encontrado pelos 5 ancestrais durante sua fuga do monastério Siulan, que é a pronúncia em cantonês para Shaolin, caracterizado por 3 pés e 2 asas. É dito que foi a única relíquia que restou dos escombros do templo original. Interessante observar que quando Sifu esteve no templo Shaolin do Sul, ou seja, o templo Siulan do Sul, ele teve a oportunidade de observar, né, esse incensário bem de perto. Encontramos também no Santoi os vasos de flores. Representa a compreensão de que toda atenção cuidadosa é dinâmica, de que adianta oferecer flores uma única vez, certo? Elas estão lindas, mas irão murchar nas horas seguintes. Muitos discípulos se vangloriam por ter feito algo por seus mestres no momento específico. Eles acreditam que isso é suficiente para serem considerados bons discípulos. Contudo, o bom discípulo sabe cuidar do mestre ao longo do tempo. Outra coisa interessante que podemos encontrar no Santoi de Mokun é uma fruteira com frutas. Ela representa o cuidado a todo momento para com os nossos ancestrais. O que acontece? As frutas, elas estragam muito rapidamente se nós não cuidarmos. E se nós considerarmos que o Tinton, como seu próprio nome diz, é o recinto principal do Mokun, se ele não estiver cuidado, o restante estará bem menos, com toda certeza. Recipiente de provimento, que é um pote deixado sobre o Santoi, e ele representa, originalmente ele é representado por uma tigela de coco, objeto no qual os monges de Siulan recebiam suas doações. Eram chamados de Budolo. No Santoi, ela pode ser representada por todo recipiente que possa adicionar o provimento da mesa ancestral. Um artefato curioso encontrado no Santoi é o Sanjiupai. Ele pode ser visto no filme A Legend is Born, que conta a história de Ip Man. Nele, Chun-Sok, que é o Senrin de Ip Man, protege o Sanjiupai com todo o afinco durante a invasão dos japoneses ao Mokun. O Sanjiupai, ele representa os ancestrais, ou o mundo do invisível. Grão-mestre Moya determinou que deveria ser assim o que estava escrito no Sanjiupai de nosso clã. Tabuletas espirituais dos mestres ancestrais e sábios das sucessivas gerações do Inchun Pai. Chamadas de Sanjiupai, acredita-se que as tabuletas ancestrais tiveram sua origem no século IV a.C., durante o período dos reinos combatentes. Conta-se que o Duque Man, do estado de Gin, teve que fugir de seu reino devido a um levante civil. Seu amigo Gai de Choi seguiu por 17 dos 19 anos de exílio. Quando o duque se estabeleceu novamente, Gai recusou um alto posto porque ele conhecia a futilidade do alto oficialato e a politicagem que envolvia o cargo. Ele se retirou com sua mãe para as montanhas e recusou servir o duque, ainda que esse o convidasse insistentemente. O monarca, no momento de ira, mandou incendiar a floresta onde se encontrava Gai, na intenção de fazê-lo retornar para a cidade. Mas Gai e sua mãe lá permaneceram e morreram grudados numa árvore. O duque se arrependeu e lamentou sua estupidez. Então ele ordenou que a madeira da árvore onde Gai falecera fosse esculpida em forma de placa para comemorar a lealdade de seu amigo.